carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A carta de Filipenses, ela foi escrita em um contexto extremamente interessante. Ela começa onde Paulo, de uma forma afetuosa, começa elogiando os filipenses pela sua fé em Jesus, pelo seu apoio. Paulo ajuda aquelas pessoas a centralizar a sua vida em Cristo e estar em constantes, firmes e fortes em todas as situações. A carta de Filipenses, ela tem detalhes interessantes, porque o povo para o qual ela foi escrito era um povo que amava Paulo, amava o que Paulo ensinava, seguia com fidelidade a todos os princípios e todas as orientações que o Paulo dava, e mesmo assim Paulo estava observando que havia uma necessidade para ser ministrada entre os filipenses. Paulo percebia que havia uma ansiedade no meio daquele povo. Agora, por que isso? Tudo se resumia ao simples fato de que Paulo estava preso. E o fato de Paulo estar preso levava aquelas pessoas, aos seus irmãos da cidade de Filipos, a estar em um estado de ansiedade, de preocupação com o futuro. A ansiedade normalmente é isso, é um estado de preocupação com o futuro. Em outras versões da Bíblia, essa versão que eu li foi a versão NVI, nós vamos ver: não andeis ansiosos. Mas se você pega uma versão como as tradicionais versões de Almeida e corrigida, Almeida atualizada, Almeida e fiel, você vai ver textos que dizem mais ou menos assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Na Almeida atualizada você vai ver escrito de uma forma bem parecida, mas com outra palavra que pode ser substituída, que é: não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, a gente percebe que o contexto que Paulo utiliza a palavra ansiedade pode ser também definido como inquietude ou como preocupação. A inquietude, ela está relacionada a algo no interior que lhe falta, justamente a paz. E a preocupação, como o próprio nome já diz, está relacionada ao fato de você estar se ocupando antecipadamente com situações que ainda não ocorreram. Como resolver esse tipo de problema em nossas vidas? Como fazer com que isso seja uma realidade, seja algo que não nos incomode mais e não nos traga mais conflitos, nem nos traga mais intranquilidade ou ansiedade, O que eu vou falar nesse momento agora, nos próximos minutos, tem muito a ver com isso. Então preste atenção, porque certamente isso vai te ajudar muito. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Cristo, Ele trouxe para as nossas vidas um nível de paz, que esse nível de paz ele só pode ser apoderado mediante o entendimento do que a Bíblia fala em diversos dos seus trechos, em diversas das suas passagens, em diversos dos seus versículos que são importantes e fundamentais para que nós apliquemos e vivamos diariamente. Tiago diz que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E há um versículo que o apóstolo Paulo ele nos ensina, onde esse versículo ele quer dizer muito mais do que muitas vezes nós conseguimos entender. Esse versículo está na epístola que ele escreveu em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo nos escreve dessa maneira: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algo de poderoso nesse texto, porque
esse texto ele vai sempre falar do fim. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra bem, ela estabelece e determina o fim. No final vai tudo ficar bem. No final vai tudo ficar bem. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aí aos Romanos. Quando você tem o entendimento de que tudo vai ficar bem no final, você começa a compreender que a jornada até a chegada desse bem é o passo a passo que você vai precisar dar para chegar lá. Às vezes a gente está pensando somente no presente e pelo presente estamos medindo o futuro. Mas será que é correto medir o futuro pelo presente? Se você é uma pessoa de fé, você precisa entender que o seu futuro está nas mãos do Senhor e que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Então, como eu posso fazer uma leitura do presente de forma adequada? Como eu posso fazer uma leitura do que está acontecendo comigo agora, das situações que estão trazendo preocupação, dificuldades para a minha vida, no momento agora, analisando o contexto do que está acontecendo à minha volta, entendendo que tudo que coopera para o meu bem, que no final vai dar tudo certo, que no final vai estar tudo bem. Antes de mais nada, o que a gente precisa ter é a paz de Cristo. No versículo 7 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele ensina uma coisa fundamental sobre manter um estado de tranquilidade e de libertação da ansiedade, onde ele fala assim, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos fala que existe uma paz, que essa paz, ela vem de Deus e que ela excede o nosso entendimento e que ela que vai guardar o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então, Cristo, quando disse lá aos discípulos, no Evangelho de João, que a paz que eu vos dou, nenhum homem pode dar, Jesus está dizendo justamente a mesma coisa que Paulo, mas só que Jesus está falando de uma forma prática e Paulo está falando de uma forma ensinada, da mesma forma que eu estou te ensinando aqui hoje, que paz se busca em Cristo. Como nós podemos fazer isso? Nós precisamos aprender a lançar em Cristo as nossas dificuldades. Nós precisamos aprender e desenvolver a prática da vida com Deus, da vida relacional com Deus, real e verdadeira, não baseada simplesmente na religião ou simplesmente na religiosidade, mas na vida relacional com Deus, a vida de oração, a vida de confiança, uma fé, um emuná, como diz no hebraico, um emuná real que confira para você a certeza de que Deus existe, de que Ele está acima de todas as coisas, acima do nosso entendimento. A maior parte dos homens não faz ideia de quem é Deus. Por quê? Porque costumam reduzir Deus aos seus próprios pensamentos, costumam reduzir Deus às suas próprias limitações, costumam resumir Deus ao seu próprio entendimento. Porém, Deus está acima de tudo isso. Quando lá em Romanos nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem, o final será o bem. Porque Deus, ele não faz nada de mal. Não há mal em Deus. Não há nada que possa ser comparado com Deus em termos de bondade. Mas a gente compreende então que o primeiro passo é ter paz. E o segundo passo é entender que há um propósito. Há um propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito e esse propósito
é o que vai definir essa jornada. O propósito é o bem, o pensamento de Deus é o bem a nosso respeito, a vontade de Deus é o bem, mas caminhos tortuosos às vezes são necessários nós seguirmos para alcançarmos esse bem. Caminhos de dificuldade, de tribulação, são necessários a gente seguir para que nós cheguemos a esse bem, para você chegar a um ponto de chegada aonde você precisa, onde você possa celebrar uma vitória. Você passa por dificuldades. Essas são as dificuldades nas quais nós precisamos nos focar. A ansiedade está relacionada justamente com essas dificuldades momentâneas, porque imaginamos o final e vivemos o presente. Mas se você pensa que no final você precisa passar pelo que é presente, e esse presente, essa certeza do que você está vivendo nesse momento que você vive, tem que estar focada no que Deus tem de bem para você no final. No que Deus tem de bem para você no final. O apóstolo Paulo continua ensinando aos Filipenses, ainda nesse capítulo 4. Todo o ensino de Paulo ele é costurado pela mesma doutrina. Há uma harmonia entre o ensino de Paulo nas várias epístolas e nos vários capítulos. A sequência lógica sempre vai levar à convicção de que é possível vencer e superar toda e qualquer situação, e é possível ver isso nessa passagem, no versículo seguinte, quando Paulo fala sobre o que é necessário que você esteja pensando, focado, mentalizando o tempo todo, porque toda a sua vida é controlada pelos seus pensamentos. Tudo que você pensa é o que vai controlar a sua vida. E o apóstolo Paulo, quando ele diz que essa paz que excede todo o entendimento humano está dentro de você, você tem capacidade de entender que há um resultado que você vai chegar, que é o resultado do seu bem, que você vai poder superar todas as dificuldades, todas as lutas, todos os seus problemas, mas para isso é necessário que você tenha monitoramento sobre a sua mente. Então, o primeiro passo é você estar em paz, com a paz de Cristo, lançando os seus problemas para Ele. O segundo passo é você ter certeza que há um propósito e que esse propósito é para o seu bem. E o terceiro passo é agora você monitorar os seus pensamentos. É você ter a certeza daquilo que você está pensando. Eu agora já sei onde é que eu vou chegar. Você agora já sabe que tem alguém que toma sobre você suas tribulações. E agora, como eu devo pensar? Porque o pensamento produz a ação. De que forma você deve pensar? A Bíblia fala lá no versículo 8 assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se alguma virtude há e se existe louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, o apóstolo Paulo aí nos mostra aquilo que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos. Nossa mente, nossos pensamentos devem ser ocupados por essas coisas, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é respeitável, pelo que é justo, pelo que é puro, pelo que é amável, pelo que tem boa fama, pelo que é virtude, pelo aquilo que é louvor, elogiável. Então, essas são as coisas que devem ocupar a nossa mente. Se há tribulações e problemas, não precisa ser isso que ocupe a nossa mente. Se há as lutas ou dificuldades, não deve ser isso que ocupe a nossa mente. Se há incertezas e outras tribulações, não precisa ser isso que ocupe a nossa mente. O que ocupe a nossa mente sejam tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, tudo que há louvor. Sejam essas coisas que ocupem as vossas mentes, porque isso vai produzir dentro de nós a sensação de tranquilidade, a sensação de que, apesar de estarmos caminhando num caminho difícil, tortuoso e com tribulação, mas temos um destino que é um destino de paz, um destino de bem
um destino que nos trará a vitória. Então, não andeis inquietos, ansiosos, preocupados com coisa alguma. Tudo que você precisar, coloca diante de Deus. Sejam conhecidos a Deus. Você não precisa que os homens conheçam, mas que sejam conhecidos de Deus e descansem do Senhor. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia no nome de Jesus.